Tá, eu sei o que você que me acompanha por aqui está pensando. Pô, dialogar com a Joyce Hasselman? Tem diálogo com ela? Mas será que isso não é um preconceito? Tá bom, talvez seja um conceito formado, afinal a gente discorda de quase tudo. Ela foi uma das principais vozes a pedir o impeachment da Dilma, uma peça importante para ajudar a criar essa figura mitológica do Bolsonaro, se elegeu deputada e foi até líder do governo na Câmara. Mas ora, política é diálogo. A gente precisa entender como pensa o outro para poder andar para frente. Até ela admite que isso aconteceu com ela. Essa entrevista é parte de um projeto que eu fiz no ano passado, assim como os 2 episódios anteriores que você já viu aqui com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com a ex-deputada Manuela Dávila. Naquele momento, a deputada Joyce ainda era filiada ao PSL, o antigo partido do presidente. A partir de agora, eu vou dialogar sobre o diálogo com a deputada federal Joyce Hasselman. Oi, deputada. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para a gente dialogar sobre o diálogo. Deputada, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A senhora é um fenômeno das redes sociais. A senhora nasceu nas redes sociais, criou a sua carreira política, se tornou deputada, foi eleita graças ao fenômeno que é nas redes sociais. Mas as redes são espaços de bolhas, né? As pessoas falam muito para quem tem a mesma ideia, a mesma opinião. Quando a senhora chega ao Congresso, a senhora encontra pessoas com opiniões muito diferentes, muito diversas da senhora. A senhora declarou, quando foi eleita, o seguinte: vou compor a bancada do bem e a outra é a do mal, que vai tentar atrapalhar o Brasil. A senhora mudou esse pensamento? Viu outras correntes no Congresso, na Câmara, diferentes, e agora pensa diferente? Mudei sim. Na verdade, logo que eu comecei a trabalhar no Congresso Nacional como líder do governo, eu entendi que sem diálogo, sem conversa, você não produz absolutamente nada ali. Eu não precisei de mais de uma semana para entender isso, né? Então, eu sempre fui, né? Obviamente, eu entrei nas redes sociais com muita força, mas eu já tinha uma carreira de jornalista com projeção nacional. Então, o que eu fiz foi transferir essa projeção, que era uma projeção de internet, rádio e TV, para as redes sociais. E sempre tive um posicionamento muito claro de combate à corrupção, né, que é uma bandeira que eu sempre carreguei. E aí, por conta dessa bandeira, eu acabei militando contra o PT durante muito tempo e contra a corrupção naquele momento em que PT e corrupção se misturaram. Né? Para o Brasil, para uma parte significativa do Brasil, era mais ou menos a mesma coisa, porque o PT comandava o poder e a corrupção estava imperando no Brasil. Claro que a corrupção ela não é nenhum tripé, né? Ela é um polvo, ela tem vários braços. O PT era um pedaço, né? E havia outros partidos no meio, mas eu sempre fui muito focada em relação ao PT. Então, quando eu declarei essa coisa, bancada do bem, bancada do mal, eu estava me referindo, obviamente, a esse grupo, né, do PT, a quem eu atribuía todos os problemas envolvendo boa parte da corrupção no Brasil. Atribuía no passado. Atribuía no passado por quê? Porque nós temos que separar o joio do trigo. Eu tenho corruptos dentro do meu partido. Então, quando eu dizia isso, eu estava julgando todos por mim mesma, pelas minhas bandeiras. Eu estava pressupondo que todos aqueles que estavam do meu lado, ali no meu partido, eram pessoas que realmente defenderiam o combate incessante à corrupção, que seriam radicais naquilo. E quando eu vi que, na verdade, uma parte daquilo era uma farsa, um balcão de negócios, eu também abri os olhos para o outro lado. Eu falei, opa, peraí, eu não concordo com nada que a esquerda pensa, com nada que o PT pensa. E tem bandido, sim, dentro desse partido e de outros partidos. Mas também tem gente que, apesar de eu não concordar com sua ideologia, é gente decente, é gente honesta, é gente que não rouba, é gente que quer combater a corrupção. E aí eu não falo especificamente de partido A, B ou C, eu falo de todos. E nisso inclui a esquerda e a direita. Então, eu não posso simplesmente fechar os olhos para alguém que estava no meu partido, como um Flávio Bolsonaro, que claramente é corrupto, e dizer, não, no meu partido tudo bem, pode. E aqui, do outro lado, não pode. Então, aquilo para mim foi assim como as escaras caírem dos olhos. Né? É como se eu tivesse com algumas escaras nos olhos que foram criadas por aquela luta incessante de combate à corrupção, em que as coisas se misturaram com os partidos, o partido de esquerda, né, não o PT, então, que comandava o poder, e o Centrão. O mesmo Centrão que hoje está no governo. Então, naquele momento, eu realmente, apesar de sempre manter minha postura dura no combate à corrupção, eu puxei um freio de mão nesse radicalismo de discurso. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Quando eu vi que o atual presidente da República estava copiando o modelo do presidente anterior do PT, que eu tanto criticava e que ele mesmo criticava, eu comecei a realmente olhar de maneira
Às vezes eu brinco, né? Como uma águia. Você sobe e olha de cima. Porque quando você está olhando só para frente, para o lado, você não consegue ver a floresta, você vê a árvore, você vê aquele ponto específico e não o todo. Então, quando eu enxerguei esse todo, e foi muito rápido, porque eu já tinha um conhecimento político, 20 anos trabalhando com jornalismo político, então eu não caí de paraquedas no Congresso. Eu cheguei no Congresso com todos me chamando pelo nome. Todo mundo sabia quem eu era. O presidente da Câmara me chamava pelo nome, os presidentes do partido me chamavam pelo nome. Então, eu consegui entender muito rapidamente que, na verdade, todo esse radicalismo, seja da direita ou da esquerda, é algo que prejudica o processo democrático e o processo de diálogo. E olha onde nós chegamos. Nós saímos de pouco diálogo e passamos para menos ainda, que é o que nós vivemos hoje no Brasil. Isso que eu queria saber. É possível fazer política sem diálogo? Não, de maneira nenhuma. Só existe um tipo de política sem diálogo, que é ditadura. Que é fascismo, que é nazismo, que é neofascismo, neonazismo, que é extrema. E essa coisa aí, bolsonarismo, que virou essa mistura. O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é um pedaço de ditadura, com um pedaço de fascismo, com um pedaço de nazismo e com uma coisa tosca que eles mesmos inventaram ali. Então ficou esse monstro feio que ataca dia após dia qualquer um que pensa diferente. Veja que eu fui a primeira mulher com expressão nacional a apoiar esse governo, e apoiar o então candidato. E apoiei por conta da luta anticorrupção, porque acreditava que fossem pessoas honestas. E na primeira discordância pública, toda a máquina de destruição de reputação se voltou contra mim. Não um dia, não 2, não uma semana, mas por 1 ano e meio. E como a senhora se sente, desculpe interrompê-la, deputada, como a senhora se sente tendo feito parte dessa máquina que foi vitoriosa, que elegeu o presidente, portanto foi muito bem sucedida, tendo feito parte como líder do governo na Câmara, e depois virado vítima desse mesmo gabinete do ódio, que a senhora até então caminhava ao lado, né? Não, eu nunca caminhei ao lado do gabinete do ódio, eu denunciei o gabinete do ódio. O que acontecia quando... Eu caminhar ao lado que eu digo durante a campanha com o mesmo objetivo de eleger o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas veja, na campanha havia 2 guetos na campanha, havia 2 correntes na campanha. Uma corrente que não se misturava com os filhos do presidente, e eu estava nessa corrente. Para você ter uma ideia, eu vi pessoalmente o Carlos Bolsonaro depois da eleição, quando eu fui levar a Viviane Sena para apresentar para o presidente eleito, porque ela era minha indicada para ministra da Educação. Eu não tinha relação com esses meninos. Eu nunca quis ter proximidade com eles. E aí, quando a senhora passou a ser vítima desse gabinete do ódio, inclusive de uma maneira muito misógina, machista, falando sobre a sua aparência, aquele apelido de Peppa Pig que o Eduardo Bolsonaro principalmente sempre falava, como que a senhora se sentiu nesse momento? Quando começaram os ataques, porque o que era o gabinete do ódio? Parecia aquela coisa de lenda urbana. Todo mundo falava na imprensa, aqui mesmo em Brasília se falava, nos corredores, no Palácio eu já tinha ouvido alguns ministros reclamando, como o próprio Santos Cruz, como o próprio ministro Onix, falando, esse gabinete do ódio, mas parecia uma coisa meio folclórica. Parecia aquela coisa assim, um bando de patetas, aqueles filhos do presidente mais um grupo de patetas, no computador xingando os outros. Era isso que parecia com as reclamações que eu ouvia. Quando eu virei vítima, a vítima principal desse processo, porque todos eles se voltaram contra mim, era muito estranho que em questão de 2, 3 minutos, o meu nome com hashtags ofensivas chegasse sempre nos trend topics do Twitter assim. E eu sou de rede social. Falei, gente, isso não se produz assim. Não se produz assim. Eu tenho 5 milhões de seguidores nas minhas redes. Eu ando nas ruas, as pessoas me conhecem. Peraí, que conversa é essa? É que até agora, até ontem, eu tinha uma parte do Brasil me apoiando, e a líder, e a reforma da Previdência, e daqui a pouco eu virei essa escória dentro das redes sociais. Falei, alguma coisa está errada. E aí a jornalista voltou e eu fiz uma investigação durante 40 dias consecutivos. Tanto que o meu depoimento na CPI das fake news foi adiado 2 vezes, porque eu estava investigando. Eu fui investigar, entrei em campo para descobrir se realmente o gabinete do ódio existia como estrutura organizada ou se era um bando de patetas que queriam sair por aí xingando os outros nas redes sociais. E o que eu descobri foi assustador. É uma organização criminosa altamente sofisticada, trabalhando dentro das redes sociais, inclusive com tabelas de ataques diários. Quem vai ser atacado, em que dia, os ataques partem da onde, se partem do Nordeste, se partem do Sul, se partem do Centro-Oeste. E aquilo tudo com dinheiro público, e eu comprovei que havia dinheiro público e que havia uma célula dentro do Palácio do Planalto, e dei os nomes na CPI, e com dinheiro privado.
Porque os robôs são contratados com dinheiro privado. E o que, na investigação, eu não tive tempo de chegar nesse fio da meada siga o rastro do dinheiro, descubra quem financia. E aí eu entreguei tudo isso para a CPI, para ela ir atrás dos financiadores e também para o Supremo. Então, para mim, foi assustador. Agora, deputada, se para fazer política é preciso diálogo, como fazer política com quem não está disposto a dialogar? Não tem como fazer política com quem não está disposto a dialogar. Você tem que tirar essas pessoas do poder, porque elas não são integrantes da democracia. Você não pode, num sistema democrático, ter um ditador ou um grupo de ditadores e as seclas o tempo todo ferindo a democracia. E existe alguém com quem a senhora não dialoga de jeito nenhum? Não, mais ninguém. Que a senhora não Já sentaria teve. para conversar? Não, Quem mais que ninguém. era? Mais Quem que já teve? Veja, quando eu entrei, né, no poder como líder de governo, eu não conversava com ninguém do PT, nem do PCdoB. Ninguém. Porque E como que a senhora virou a chavinha? Essa gente aqui... Oi? E como que a senhora virou a chavinha? Eu virei a chavinha, como eu disse para você, logo que eu entrei no parlamento, na primeira semana, e entendi que eu não ia conseguir nada como líder de governo. O que eu precisava como líder? Aprovar projetos para o país. Eu jamais conseguiria aprovar os projetos para o país se eu não pegasse esse comportamento, né, que é um comportamento assim, não, nós e eles, e não entendesse que eu tinha que bater na porta dos partidos de esquerda, que eu tinha que bater na porta dos partidos de centro e dizer, meu amigo, eu preciso do seu voto. Esse projeto é importante para o país. Então, eu brinco que esse tigre que existe aqui em mim, né, que é muito briguenta, muito aguerrida, eu tinha que pegar um tacape todo dia e dar na cabeça desse tigre. Né? Calma, conversa, não é assim. Né? Você entendeu errado o processo, peraí, radicalizou demais. E eu sempre acabei acreditando na conta do PT e dos partidos de esquerda, PT, PSOL, essa falta de diálogo, esse radicalismo. Quando eu vi que na direita, nessa extrema direita, porque se transformou em extrema direita, eu nunca fui de extrema direita, eu sou de direita. Mas a direita que chegou ao poder se transformou em extrema. Quando eu vi que eles faziam igualzinho aquilo que eu criticava, falei, não, parou. E aí eu comecei a ter uma relação muito republicana com todos os partidos, com todos os líderes, a ponto de aqui na minha casa eu criar uma confraria de pessoas de todos os partidos, em que eu brinco o seguinte, quando nós entramos aqui em casa, ficam duas coisas para fora. Os sapatos, para não trazer sujeira de fora, e a ideologia partidária. Então aqui nós discutimos política para o Brasil. Então esse processo todo faz parte de um amadurecimento político. E eu passei por esse amadurecimento político. Eu não nasci pronta. Seria uma arrogância eu dizer que nasci pronta. Não, eu amadureci e estou amadurecendo. Eu tenho aprendido de noite, com integrantes aí de vários partidos, com senadores, com governadores, com deputados. E assim, essa coisa de você conseguir conversar é algo que independe da sua ideologia partidária. Eu converso com pessoas, veja, agora, recentemente, faz 2, 3 dias, a Jandira Fegali, que é do PCdoB do Rio de Janeiro, apresentou um projeto, eu propus uma emenda, que era minha, que sou do PSL de São Paulo. Nós somos, assim, ideologicamente opostos, nós sentamos, conversamos, acordamos e pronto, tocamos o projeto juntas. E isso aconteceu com vários outros projetos. E foi assim que no primeiro ano, mesmo com esse presidente absolutamente esquizofrênico, um governo absolutamente fechado, eu consegui entregar tantas coisas para o país e para o próprio governo. Até o ponto em que ficou insustentável para mim. Insustentável do ponto de vista de bandeira, quando o governo claramente estava envolvido em corrupção. Deputada, o que a Joyce de hoje, que é uma Joyce repaginada, que está até com um Instagram sobre aceitação, sobre bem-estar, enfim, o que a Joyce de hoje falaria para a Joyce de 2018? Olhe os dois lados sempre. Não haja apenas compaixão. Eu tinha e tenho uma paixão de combate à corrupção, mas eu não posso olhar para um lado só, como se a corrupção tivesse apenas um selo de um partido, de uma ideologia. Ela está aqui, ela está na direita, ela está na esquerda, ela está no centro. Então, se eu tivesse, como águia, voado e olhado por cima, e não simplesmente para frente e para os lados, talvez eu tivesse tido um comportamento um pouco diferente. Claro que eu ia continuar
lutando naquela época para tirar o PT do poder, pelo impeachment da Dilma, mas talvez eu tivesse me engajado com muito mais força em outra candidatura no primeiro turno. Talvez eu tivesse que votar, ou talvez até eu tivesse trabalhado e nós tivéssemos conseguido colocar um outro candidato no segundo turno. Seja ele um candidato tucano, seja do Novo, qualquer um que fosse, mas não repetir o mesmo erro. Para aquela Joyce, faltou diálogo? Não, para aquela Joyce não faltou diálogo. Eu sempre conversei como jornalista com todo mundo. Eu acho que para aquela Joyce faltou olhar com um pouco mais de atenção o outro lado. Enxergar quem estava no meu quintal. Entender que aquele que eu deveria ter tido um olhar muito mais crítico para quem estava no meu quintal. Que eu não deveria ter acreditado pura e simplesmente na palavra, no fio do bigode. Que eu deveria realmente ter colocado um pouco mais da história do processo. E quando você vai na história, vendo o comportamento do atual presidente, realmente acreditar que ele em um ano mudaria tudo que ele foi nas décadas passadas, foi um pouco de ingenuidade, sim. E a Joyce de 2022, se tiver que escolher num segundo turno entre Bolsonaro e Lula, vota em quem? A Joyce de 2022 vai conseguir botar alguém que seja de centro no segundo turno. Pode esperar. Deputada, muito obrigado, viu, pela sua participação, por esse diálogo sobre o diálogo. Eu fico muito feliz que a gente tenha podido dialogar, porque, afinal, é isso que está faltando no Brasil hoje, né? Obrigado. Obrigada, viu? Valeu. O papo hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. É a vez de a gente tentar entender mais profundamente o que é o diálogo e o que a falta dele acarreta na nossa vida. Nós perdemos a possibilidade de construir futuro, de edificá-lo de um modo que seja muito mais vitalizado, muito mais fértil. Minha conversa vai ser com o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Tá muito legal, mas eu sou suspeito para falar porque eu adoro Cortella. Te espero. Até lá!